E a última coisa que a gente fez na aula passada foi trabalhar com relacionamento. Então a gente criou aqui a classe aluno, a gente criou a classe escola, a gente criou a classe contato. Inicialmente a gente tinha criado a classe funcionário, a classe coordenador e a classe professor. Esse professor coordenador são filhas de funcionário, né, que a gente aplicou o conceito de herança. Isso a gente já tinha feito. Essa classe aqui, aluno, a gente percebeu, né, no início que dentro dela a gente tinha três informações de contato, que seria e-mail, telefone e endereço. Então, dentro de aluno, a gente, em vez de ter esse carinha daqui, a gente tinha endereço, telefone e e-mail. Dentro de escola, a gente também tinha endereço, telefone e e-mail. Mas só que a gente não conseguiu aplicar o conceito de herança porque escola e aluno são tipos diferentes. Eles não são iguais a coordenadores e professores que são o mesmo tipo de funcionários. Então a gente não pôde aplicar esse conceito de herança entre escola e aluno. O que a gente fez para a gente evitar essa duplicidade de códigos e a gente não implementar o reuso, né? A gente criou uma terceira classe chamada contato. Dentro dessa classe, a gente colocou os atributos que estavam duplicados entre aluno e escola, e aí a gente chegou dentro de escola, criamos esse tipo de relacionamento, né, uma associação, e chegamos dentro de aluno, criamos esse outro tipo de relacionamento. Então observem que isso daqui é mais uma maneira de você se relacionar entre classes. A gente tem o relacionamento de herança, a gente tem o relacionamento de uso, por exemplo, a classe PO02 está usando professor, está usando coordenador. A gente vê muito uso com a relação de imports que a gente tem. Então, essa classe aqui tem um import com esse cara, então ela está usando aquele cara. Claro que se você tiver classes no mesmo pacote, os imports não vão existir, mas mesmo assim é um relacionamento de uso. Outro tipo de relacionamento que a gente fez foi esse tipo aqui, uma associação. Depois a gente vai ver que pode ser composição ou pode ser agregação, tá? Mas dentro do código é muito difícil a gente implementar isso. Difícil que eu estou falando de não é tranquilo o aluno perceber se é uma agregação ou se é uma composição simplesmente olhando os atributos. A gente trabalha muito por dentro de código mesmo para você especificar isso. Mas quando vocês forem trabalhar com a UML, né, que é a linguagem que modela a orientação a objeto, lá vocês têm símbolos específicos para uma agregação e para uma composição. A composição, o próprio nome diz, ele compõe alguma coisa. Por exemplo, uma cadeira tem quatro pés, então é uma composição. Uma turma, eu tenho várias mesas dentro dessa turma, mas aquela turma pode estar sem a mesa, então aquelas mesas não compõem uma turma. Aquelas mesas não compõem uma sala. Aquela sala, ela é agregada com essas mesas. Então, coisas que você consegue botar ali dentro e tirar e aquele objeto principal funcione tranquilamente, é uma agregação. Aqueles caras vieram para agregar. O conceito de composição significa um carro tem quatro rodas. Se o carro não tiver aquelas quatro rodas, ele não funciona bem. Então, é uma composição. Mas isso aí é tudo conceitual. Dentro do código, a gente muda muito, por exemplo, a gente falou um dia desse sobre construtores, e aí imagine que dentro de um construtor de uma classe carro, para eu aplicar esse conceito de composição, eu já teria que dentro do construtor criar roda 1, roda 2, roda 3 e roda 4, por exemplo. Então esse é um conceito que você já está amarrando a criação do carro, a criação de quatro rodas. E agregação não. Você cria o carro, depois você vai jogando alguma coisa ali para dentro, né? Jogando rodas. Nesse caso não é possível. Quando a gente fez aqui o aluno se relacionar com o contato, aluno tem um relacionamento de um aluno tem um contato. Se eu quisesse que um aluno tivesse vários contatos, a implementação disso daqui seria outra. Eu utilizaria a classe contato, mas eu teria que indicar que eu não vou guardar um único contato, eu vou guardar um ou mais contatos. E aí a gente entra nesse conceito de coleção, né, de mudar de quantidade de disciplina para disciplinas. Observem que
eu mudo o atributo, eu tenho que mudar o meu construtor, eu tenho que mudar o cálculo do salário líquido, eu tenho que mudar a implementação aqui da impressão, eu tenho que mudar os meus gets e sets, eu tenho que mudar os testes na hora de eu preencher um professor. Então eu vou ter que fazer algumas alterações. Mas vamos fazer isso para a gente entender esse conceito de coleção antes de eu relacionar duas classes. Nesse cara aqui, nesse professor, eu simplesmente vou colocar aqui o nome da disciplina. Então eu vou guardar só um texto. Observem como é que eu vou fazer essa implementação. A primeira coisa que eu vou mexer aqui vai ser no tipo desse meu atributo. Eu vou transformar ele numa lista de string. Então estou botando aqui só texto. Vou importar esse cara, porque esse carinha daqui está em outro pacote, está dentro do pacote Java útil. Cheguei aqui embaixo, vou mudar o nome desse atributo para disciplinas. Disciplinas. Quando eu fiz isso daqui, eu já quebrei um monte de coisa aqui dentro. Observe que eu tenho um erro, 2 erros, 3 erros e os erros do getSet. Se eu der um pulinho aqui em outras classes, observem que eu vou ter, né, daqui a pouco, quando eu fizer aqui a implementação, eu vou ter erros também, porque, por exemplo, essa minha classe aqui, está passando a quantidade aqui dentro. E eu não vou mais receber a quantidade, eu vou receber uma coleção de disciplinas. Então vamos fazer essas alterações dentro do professor para ver o que está refletindo lá fora. Cheguei aqui dentro dessa minha classe professor. Primeira coisa que eu vou fazer, eu vou deletar esses meus métodos de acesso e vou criar métodos novos, já que antigamente o atributo era inteiro e agora o atributo é uma coleção de texto. Então vou apagar aqui os meus métodos getSet, vou criar novamente esses meus generate getters and setters, vou criar os meus getters and setters, está aqui. Então, observe que eu tenho os meus métodos aqui embaixo. Depois disso, eu vou descendo e analisando aonde que eu tinha a quantidade de disciplina. Aqui dentro, por exemplo, eu não vou mais receber uma quantidade, eu vou receber justamente isso daqui, eu vou receber uma coleção. Então eu chego aqui, coloco essa coleção aqui dentro. Quando eu fiz essa troca, gerou esse erro aqui. O que eu tenho que fazer nesse erro? Do mesmo jeito que estava aqui, eu vou mudar só o nome. Disciplinas, que é o meu atributo, disciplinas, que é o meu parâmetro. Fiz essa troca. Aqui para baixo, dentro dos dois métodos que a gente tem, o método que calcula o salário e o método que realiza a impressão, eu estava usando a minha variável de quantidade. Porém, é fácil fazer essa alteração, porque se eu tenho uma coleção, essa coleção dentro dela tem uma funcionalidade, tem um método que retorna a quantidade de disciplinas que está guardada ali dentro. Então eu posso chegar aqui, mudar de quantidade de disciplina para disciplinas.size. Então eu peguei aqui o tamanho, né, a quantidade de disciplinas que eu tenho. A mesma coisa eu posso trocar aqui, quantidade de disciplinas. Então observe que fazer uma alteração numa classe é mole, né? Foi tranquilo. Mudei um atributo, fiz as devidas alterações, foi suave. Como eu fiz essa alteração, a primeira coisa que afeta são as pessoas que estão usando a nossa classe. Então observe que esse POO02, ele está reclamando aqui, imagine que esse PO02 seja um aplicativo que você tem aí na web, e ele estava funcionando, mas ele atualizou com a sua classe professor e agora quebrou o uso. E aí a gente tinha que ter avisado essa classe que agora o nosso construtor não vai mais receber uma quantidade de disciplina, ele vai receber uma coleção de disciplinas. E aí eu vou fazer essa alteração aqui, eu vou trocar esse meu quantidade pela minha coleção de disciplinas. Observe que ele está esperando receber uma lista de string, que é uma coleção dos nomes das disciplinas. Vou aproveitar até esse cara que está aqui. Não precisava ter o mesmo nome e tal, mas eu vou aproveitar esse cara e trazer para cá. Fiz assim, criei aqui dentro um atributo do tipo lista de disciplinas. Se eu pegar esse carinha que está aqui, que é justamente a mesma coisa que ele está esperando lá, e eu colocar no lugar desse 3, funciona. Funcionou. Aquele erro aqui do construtor aconteceu.
Está dando erro agora porque essa minha variável disciplinas, como a gente já fez outras vezes, não está inicializada. Então, se eu inicializar ele com null, o erro resolve. Mas mesmo assim, eu preciso que essa disciplina seja instanciada para eu poder guardar lá na minha memória uma coleção de textos, uma coleção de disciplinas. Então eu uso aquele padrão, new. Nesse caso aqui, por eu estar usando um list, eu vou usar do lado de cá um array list. Tá? Não vamos entrar no mérito, porque isso aqui é técnico. É da linguagem, não é do conceito de orientação ao objeto. Mas eu estou criando aqui uma coleção chamada disciplinas. Se eu quero guardar aqui dentro 3 disciplinas, eu pego essa minha coleção e faço um add, e dentro dela eu coloco as disciplinas. Java Web, UML, Programação Orientada a Objeto. Adicionei 3 disciplinas ali dentro. Então o que acontece? Quando eu rodar esse teste, esse meu professor aqui, na hora de exibir, ele vai exibir lá alguma coisa que tenha a ver com essas disciplinas que eu estou usando. Então, por exemplo, se eu tiver uma disciplina, o salário dele é diferente de se eu tivesse duas, de se eu tivesse três. Então, observem aqui no meu código que ele não tem mais nenhum erro. Eu mudei a forma de criar um professor. Um professor inicialmente era criado com o nome, com a idade, com a quantidade de disciplinas. Eu resolvi mudar para ele me passar todas as disciplinas, porque através desse carinha daqui eu pego essas minhas disciplinas e jogo para dentro da minha classe. Então, tudo vai estar guardado dentro da minha classe. E o objetivo da orientação a objeto é você, através dos seus métodos da sua classe, você manipular os dados que foram guardados nos seus atributos. Esse aí é o diferencial desse nosso carinho, desse nosso tipo de programação. Então, quando a gente manda rodar esse nosso teste, ele executa na tela ali e faz o cálculo desse carinha e o cálculo de baixo do coordenador que a gente não mexeu. Percebam que aqui está 1299. Se eu simplesmente tirar uma disciplina daqui, comentei uma disciplina, e rodar de novo, aquele 1299 já foi para 1199, ou seja, tirei ali uma parte do meu salário. Se eu tirar esse cara, mandar rodar ele, ele tem ali menos 100. Se eu tirar esse terceiro cara, ele fica lá com 999. Como é que a gente chegou nesse 999? Aqui dentro desse meu exibir, ele chama o cálculo salarial. Esse cálculo salarial está lá dentro de professor. O cálculo salarial tem uma base aqui que usa o doutorado ou usa o salário, mas dentro do cálculo salarial do professor, que é esse daqui que a gente alterou agora, ele faz o seguinte: ele pega um valor qualquer, esse valor qualquer está dentro de uma constante, eu defini aqui como 100, pego esse valor e multiplico pela quantidade de disciplinas. Como essa quantidade aqui está vendo zero, ele não multiplicou, ele multiplicou 100 por zero, deu nada, e aí ele considerou só o salário base de todo funcionário. Não teve um salário específico para o professor. Então, o que eu queria mostrar com isso? Como que a gente trabalha com lista. A gente cria uma coleção, popula essa coleção e depois associa essa coleção em qualquer outro objeto. Tá? Estou aqui na minha classe escola. Vou fazer igual eu fiz com o outro lá, mas só que naquele outro eu fiz um string porque eu queria guardar o nome da disciplina. Aqui eu não quero guardar o nome da disciplina, aqui eu quero guardar objetos do tipo funcionário. Então eu venho aqui, faço um list de funcionário e boto aqui o nome qualquer, funcionários. Tá? Importei esse útil aqui do list. Vou criar um método getSet, porque como esse cara é privado, eu preciso ter o método getSet para acessá-lo. Então cheguei aqui, criei. Tá? Mais uma coisa, eu estou indo rápido nessa parte de criação, porque é uma informação da ferramenta. Tá? O que vocês têm que entender é essa lógica de como que funciona esse negócio. Criei esse meu vetor, essa minha coleção de funcionários. Então observem que uma escola agora tem um relacionamento um para muitos com o funcionário. Quando vocês forem chegar lá na parte de UML, vocês vão ver que dentro de escola eu consigo ter uma série de funcionários. E dentro dessa minha coleção aqui eu consigo ter, no momento, coordenadores e professores. Percebam que aqui dentro de escola, hoje,
a gente tem esse carinha daqui, esse método toString, que retorna a razão social, que retorna as informações do contato, e eu quero agora adicionar também a quantidade de funcionários que eu tenho associados a essa escola. Então eu pego esse meu carinho daqui, como a gente fez no outro exemplo, e coloco o size. Então eu peguei aqui a quantidade de funcionários que eu tenho associado a essa escola. Estou lá naquela minha classe que faz o teste de escola. Está vendo aqui, ó? Escola teste. Dentro dessa escola teste, nas últimas aulas, escola teste, eu tenho aqui, tá vendo? Um contato, uma escola, um contato, uma escola. Que foi um trabalho de associação que a gente fez, aí a gente escreveu esse monte de código. O que eu quero fazer agora? Eu quero pegar um coordenador e um professor e associar a essa escola. Então o objetivo é esse. A gente já tem alguma coisa pronta aqui, tá vendo? Isso aqui é um professor, aqui é um coordenador, eu quero associar. Eu vou aproveitar e levar esses caras aqui todos, já estão prontos? Vou levar esses caras. Peguei esses caras que já estão prontos. Por que eu estou pegando esses caras que já estão prontos? Porque senão aqui dentro eu vai ter que criar um professor, criar um coordenador. Eu só quero falar sobre as associações, sobre os relacionamentos. Então olha só, colei tudo aqui dentro. O que importa para mim são só os objetos, José e a Maria. Então eu não quero exibir nada. Tirei essa exibição daqui, tirei essa exibição daqui. O que importa para mim são os nomes dos objetos. Professor José, coordenadora Maria. Como eu botei lá no meu exemplo, eu quero que o professor José e a coordenadora Maria se relacionem com essa escola daqui. E eu quero também que a coordenadora Maria se relacione com essa outra escola daqui. Observe como é que a gente vai fazer. Essa minha escola, além dos atributos que ela já possui, que é o nome da escola e um contato, ela tem também um novo atributo que a gente criou, que foi esse atributo aqui, funcionários. Então, quando eu chego lá naquele meu teste e quero preencher o cadastro de uma escola, eu tenho que fazer assim, né? Pegar o objeto, escola Infinite, e quando eu boto aqui o set para preencher, ele traz para mim alguns campos. Set contato, já foi preenchido. Set razão social, não preciso porque já está preenchido ali dentro do construtor, com escola Infinite. E esse set funcionários. É esse que eu quero. Eu quero pegar um monte de funcionários e jogar para dentro dessa escola. Aí eu uso ele, set funcionários. Aqui dentro, eu estou tentando, né, vou criar uma coleção para guardar no lugar dessa minha interrogação, uma coleção de funcionários que pertencem a essa escola. Vou fazer aqui em cima, né, vou fazer aqui embaixo a mesma coisa para essa outra escola que a gente tem aqui, o Instituto Infinite. Cheguei aqui, Instituto Infinite, ponto, 7 funcionários. Aqui dentro eu vou ter uma outra listagem de funcionários. Pode ter os mesmos funcionários, funcionários diferentes e tal. Observe que eu vou lá para cima, para deixar longe desse monte de código aqui, e eu vou fazer duas coisas. Aqui nesse primeiro passo aqui, caso 1, eu vou criar uma coleção de funcionários para a escola Infinite. Então eu chego aqui, lista de funcionário, no singular, porque é o nome da minha classe. Vou chamar aqui de funcionário escola Infinite. Tá? Botei assim, funcs, escola Infinite. Vou criar esse carinha, daquele jeito que eu fiz no outro lá, array list funcionário. Tá? Isso aqui é igual ao outro. Como funcionário é uma classe que está em outro pacote, eu preciso usar essa classe, eu faço um import. Observe que lá em cima surgiu um import de funcionário. E aí aqui dentro eu vou guardar os funcionários que eu preciso. Daqui a pouco eu faço isso. Segunda coisa que eu vou fazer, eu vou criar uma coleção de funcionários para o Instituto Infinite. Instituto Infinite. Vou usar o mesmo tipo de coleção,
Só que eu preciso criar uma coleção com outro nome. Criei aqui um Funks Escola Infinite, vou criar um Funks Instituto Infinite. Criei duas coleções. O que eu preciso fazer com essas coleções? O objetivo de cada coleção é eu me associar com a escola. Então, por exemplo, nessa escola daqui, que é a Escola Infinite, nessa minha lista de funcionários, eu vou colocar os Funks da Escola Infinite. Então eu fiz uma associação. Do mesmo jeito que na última aula eu fiz com contato. Eu tinha um contato, me associei à escola. Eu tenho uma lista de funcionários, estou me associando a essa escola. Estou fazendo um relacionamento entre esse funcionário e essa escola. Aqui embaixo, na outra interrogação, eu vou pegar os funcionários do Instituto Infinite. Então eu fiz os dois relacionamentos. Tudo show de bola. Se eu mandar rodar esse teste agora, lembrando que lá dentro daquela nossa classe de escola, eu coloquei aqui a quantidade de funcionários. Se eu mandar rodar esse teste, aquela quantidade vai aparecer assim, ó, 0 e 0. Vocês têm alguma explicação por que está aparecendo 0 aqui e por que está aparecendo 0 aqui? Só para dar uma passada geral aqui, ó. Eu criei uma lista, criei outra lista, né? Aqui. Aqui embaixo foi um código antigo, onde eu criei um professor, vou botar aqui. Esse outro cara daqui, eu estou criando um coordenador, esse aqui. Nesse caso daqui todo, eu estou criando uma escola. Nesse cara aqui de baixo, eu estou criando outra escola. Que faz parte disso daqui tudo junto, tá? Esse bloco aqui, como se fosse tudo junto. E aqui embaixo, né, nesses dois criar escola, eu associei a minha lista com a minha escola. Por que pode estar aparecendo aquele 0 lá naquele meu relatório? Tem alguma explicação assim filosófica para isso? Eu criei as minhas listas, tá vendo? Mas um passo que a gente fez lá no outro, eu preciso adicionar informações a essa lista. Porque essa lista, quando ela foi criada vazia. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que falar para essa minha escola daqui, né, na hora que eu estou criando essa minha escola, que essa lista que ela está usando aqui, funcionário escola Infinite, eu preciso adicionar nela dois funcionários, o professor José, e preciso adicionar também a coordenadora Maria. Quando eu faço isso daqui, significa que nessa escola Infinite, opa, vou botar um ponto e vírgula aqui, nessa escola Infinite, eu tenho dois funcionários. Nessa escola aqui de baixo, no Instituto Infinite, pelo exemplo que a gente deu lá no enunciado, essa minha coleção de funcionários aqui, eu também preciso adicionar um funcionário. E aqui eu só vou ter a coordenadora Maria. Então eu defini lá no meu algoritmo, né, que eu vou ter um objeto só, uma coordenadora só, um funcionário nesse curso, nessa escola. E quando eu mando rodar, observe que no primeiro eu tenho duas, no segundo eu tenho uma. Então o conceito de coleção é uma maneira que você faz assim, você tem uma escola, você tem funcionário. Aí você tem que chegar aqui no meio, criar uma coleção que fale assim, olha só, joga para dentro dessa coleção aqui todos os funcionários que você quer que pertença àquela escola. Tá? Então o relacionamento entre objetos, como você disse, que lá dentro da sua escola você tem uma coleção de funcionário, você tem que pegar uma lista, jogar esse monte de funcionário ali dentro, depois pegar essa lista e associar à sua escola. É isso que a gente fez aqui. Na orientação objeto, a gente faz algo mais ou menos assim. Ó. Vou chamar de impressão também. Vou criar esse método aqui chamado impressão. Dentro dele, eu quero dar uma system.out.println, quero exibir no console o nome da escola. Deixa eu botar aqui, ó, razão social. Depois eu vou colocar aqui entre um tracinho aqui,
Eu quero colocar também quantidade de funcionários, a gente já está esperto, ó, é isso aqui, quantidade de funcionários. E eu quero colocar também soma salarial. Se eu tenho aqui um monte de funcionário, eu quero de alguma forma pegar essa minha coleção e gerar essa soma total aí dos funcionários. Então beleza, aqui no lugar desse, vou botar aqui mais uma separação, botar aqui um tracinho, e no lugar desse zero aqui, um dia vai ter esse cálculo salarial dos funcionários. Daqui a pouco a gente pensa nisso. E aí eu penso o seguinte, além dessas informações aqui, num outro método, vou botar aqui os dois métodos, tá? Criei um método impressão sintético e vou criar aqui o impressão analítico. Que ele vai ter isso aqui também, mais o nome e o salário de todos os funcionários que estão naquela minha lista ali em cima. Todos esses funcionários que estão aqui. Percebam que eu estou implementando na orientação a objeto sem nem saber que informações vão ser jogadas para dentro dos meus campos. Eu simplesmente sei que eu tenho esses campos aqui. E os meus métodos vão manipular aqueles campos que estão ali em cima. Se o cara lá fora vai colocar um funcionário, 2, 50, se ele não vai colocar funcionário, para mim não interessa. Tá? Eu vou passar adiante, vou seguir adiante. Mas cheguei aqui, eu vou usar uma estrutura de repetição. Né? A gente tem o for, a gente tem o while, a gente tem o do while, a gente tem um monte de estruturas de repetição aí que a gente pode utilizar. E tem uma bem moderninha, bem bonitinha, que é o famoso for each. O for each é uma estrutura de repetição que ele é muito utilizada para você percorrer uma coleção, ler todos os itens de uma coleção. Como é que a gente implementa um for each? A gente tem que definir o tipo da sua coleção, que objeto você está pegando e qual é o nome da sua coleção. O nome da nossa coleção é esse cara que está aqui. Esse é o nome da nossa coleção. Cheguei e coloquei aqui. O tipo da nossa coleção é esse cara que está dentro aqui do meu list. É isso aqui. Então, botei aqui o tipo da minha coleção. E o que eu tenho guardado dentro dessa minha coleção? Eu tenho guardado o funcionário. Então, vou chegar aqui e vou botar funcionário. Tá um nome qualquer. F, Funk, qualquer nome. Para que serve esse meu carinha daqui? Eu vou percorrer todos eles. E aí, na hora de eu mandar exibir na tela, vou dar um famoso System Out Println que a gente está fazendo. Como é que eu faço para chegar no funcionário e no nome desse funcionário? Eu uso esse cara que está aqui, o func, e boto os métodos de acesso dele. Get, nome. Cheguei no nome do cara. Eu quero pegar também o salário líquido do cara. Observem que eu tenho aqui o meu funcionário. Dentro do meu funcionário eu tenho um calcular salário líquido. Esse cara está como visibilidade protegida. Dentro das filhas, né, se a gente for em professor, por exemplo, eu também tenho um salário líquido. Esse salário líquido também está protegido. Se eu for no coordenador, cadê o coordenador? Está aqui. Eu também tenho um salário líquido e ele também está protegido. A gente colocou essa visibilidade, isso estava privado, a gente passou para protegido. Agora a gente vai ver se a gente vai conseguir acessar esse cara, porque dentro da nossa classe de escola, a gente precisa chegar no cálculo salarial do cara. E aí, quando eu chego aqui dentro dessa minha escola e faço aqui um funcionário, vamos lá buscar o seu salário líquido, chego aqui e boto um func, ponto, ele traz para mim ali um monte de informação, tá vendo? Salário base, calcular salário líquido, opa, calcular salário líquido. Aí eu pergunto para vocês uma coisa, dá um minuto para vocês responderem. Esse meu método calcular salário líquido, ele está protegido. Ele está protegido e ele está protegido. Por que eu estou conseguindo acessar essa informação dentro da minha classe de funcionário? O que vocês acham? Por que eu consigo chegar aqui e botar calcular salário líquido? Por que ele está deixando eu acessar? Tem alguma explicação para isso? Por que eu consigo acessar um método protected de dentro da minha classe escola? Se você olhar aqui para cima da sua classe, você consegue resolver. Tá? Eu estou aqui na minha classe escola,
Deixa eu apagar aqui algumas outras. Eu estou aqui na minha classe funcionário. Eu estou aqui na minha classe professor. Observem aqui também na minha classe coordenador. Todas elas têm alguma coisa em comum. Elas estão no mesmo pacote. Então aquele método protegido consegue ser acessado por classes que estão no mesmo pacote. A classe escola está nesse pacote, a classe funcionário também está aqui, então ela consegue acessar. Show! Vim aqui vim aqui na minha escola, implementei outro método, tá vendo? Esse método e esse método. Aí a gente faz o seguinte, ó, eu estou com duplicidade de código, eu estou com isso daqui igual a isso daqui. O que eu posso fazer? Primeira coisa que a gente vai fazer, a gente vai deixar os dois métodos com o mesmo nome. Só que eu não posso ter métodos com o mesmo nome e parâmetros iguais. Nome e parâmetros iguais. Mas os métodos eles fazem a mesma coisa, ele imprime. Ele só tem que saber se ele vai imprimir o analítico ou se ele vai imprimir o sintético. Não é interessante você botar impressão analítica e impressão sintética, já que eles vão compartilhar a mesma impressão, tá vendo? Isso aqui vão ser sempre o mesmo. Então, se você tiver dois métodos, se o seu chefe pedir para mudar a implementação desse método, você vai mudar em um e no outro. Então, isso você está quebrando um pouquinho esse esquema de reuso na orientação a objeto. Que solução a gente poderia dar para isso? A gente deixa esse cara daqui sem parâmetro, e aqui embaixo a gente faz assim, ó. Vou criar uma variável aqui, booleana, dizendo analítico. Analítico assim. Olha como é que a gente vai fazer isso. Agora parou de dar erro porque são dois métodos diferentes. Esse método aqui recebe um parâmetro, esse aqui não tem parâmetro. Esse método daqui tem uma impressão, esse método aqui tem a mesma impressão. O que eu posso fazer? Eu posso pegar essa impressão que está aqui em cima e substituir aqui, ó, assim. Então o que está acontecendo nessa implementação que eu fiz? Esse cara daqui está imprimindo a razão social, a quantidade, e esse cara daqui está chamando o método de cima. Então, se tiver qualquer implementação nova nessa impressão, esse cara daqui vai estar resolvido. Mas por que eu usei esse analítico? Esse analítico serve para fazer o seguinte, olha só. Chamei aqui o meu método de impressão sem parâmetro. Vai imprimir só o meu sintético. Ah, beleza, mas tem essa possibilidade aqui também, uma segunda possibilidade de usar a impressão. E aí, se ele for um sintético e o cara quiser usar isso daqui, ele também pode. Ele vai imprimir essa parte, mas essa parte daqui ele não precisa imprimir. O que eu faço? Pego esse meu atributo que está aqui, esse meu parâmetro, e faço assim, ó. Se ele for analítico, é como se fosse assim, né? Se ele for um analítico verdadeiro, ou seja, se alguém lá fora quiser usar esse método aqui de cima, vai estar dizendo lá, ó, esse método aqui imprime a razão social, a quantidade e o total salarial dos funcionários, na documentação lá do nosso sistema. Esse cara aqui de baixo vai estar assim, esse método aqui imprime a parte sintética do seu relatório, se aqui em cima você colocar esse analítico como falso. Por que esse analítico como falso? Porque essa parte detalhada daqui só vai ser preenchida, só vai ser exibida se esse meu campinho analítico, se alguém lá fora me passar esse cara aqui como true. Então observem que você deu duas maneiras do cara imprimir. Tá? Então voltando aqui, ó, tirei esse cara. Esse conceito aqui na orientação a objeto é o famoso conceito de sobrecarga de método. Você tem uma impressão e essa impressão pode ser carregada de um jeito ou de outro jeito. A gente vai usar esses dois métodos aqui para a gente ver como é que funciona. Lembrando que hoje a gente está dando aqui um print aqui na tela e eu não quero mais usar esse print, eu quero chamar ou essa impressão daqui de baixo. Então dentro daquele meu escola teste, vamos pegar essa escola daqui, ó, que é a escola Infinite. Eu quero que esse cara use o meu método impressão sem parâmetros. Então eu chego aqui e boto escola Infinite ponto impressão. Observe quando eu digito impressão, ele traz para mim ali duas opções. Então se o cara que está querendo usar a sua classe e ele chama ali, cria o seu objeto escola,
cria aquele objeto escola Infinite, quer usar um método seu, ele vai trazer ali, disponibilizou para você 2 métodos. E aí você escolhe, eu quero usar essa impressão aqui. Vai ter uma documentação, ali dentro vai ter uma descrição falando assim, esse método imprime o relatório sintético. E aí o cara, opa, esse que eu quero, imprimir o relatório sintético. Na hora que ele for mandar rodar, observe que eu estou chamando esse cara daqui, ele exibe lá o relatório sintético. O que era o relatório sintético? Nome da escola, quantidade de funcionários e um total, que eu não entrei no mérito aqui agora, tá? Para a gente não perder muito tempo em como que eu vou chegar nesse cara, daqui a pouco a gente volta. Esse cara aqui de baixo estava fazendo uma impressão antiga, mas eu quero que esse cara aqui de baixo deixe de fazer a impressão antiga e chame o método detalhado. Como é que eu vou fazer isso? Tirei essa impressão antiga, peguei esse meu objeto aqui, botei um ponto, digitei a minha impressão e ele faz o seguinte, vou escolher esse de baixo aqui, que tem a possibilidade de ser um analítico, de ser um detalhado. E aí ele fala para mim aqui, você quer botar false ou você quer botar true? Se você botar false, é a mesma coisa desse cara aqui de cima. Observem, esse cara daqui e esse cara daqui, quando eu mando imprimir, acontece a mesma coisa, tá vendo? Ele exibe só o nome da escola, a quantidade de funcionários e um valor total. Quando eu chego aqui embaixo e coloco esse cara como true, o primeiro informa os dois e aqui embaixo eu trago o nome e o salário desse um funcionário que você tem. Vamos inverter aqui. Vou botar esse cara como false. Vou botar esse cara aqui como true agora. Esse primeiro carinha vai imprimir a quantidade 2 e o nome dos 2 funcionários que eu associei. Se eu colocar os 2 como true, ele vai trazer o nome de todo mundo que está associado àquele cara. Então observem que você tem essa forma de usar a sua impressão, aí vai trazer o sintético. Você tem essa forma de fazer, também vai levar o sintético. E você tem essa forma daqui, que aí vai ser o analítico, o detalhado. Tá? Então são maneiras que você pode usar o seu método. Isso é muito utilizado quando você quer fazer esse tipo de trabalho. Ter um método que faz a mesma coisa, mas só que essa detalha um pouquinho, esse aqui detalha menos, mas ele tem um corpo muito parecido, que é justamente esse corpo aqui, tá vendo? A impressão é sempre igual, mas só que aqui embaixo eu tenho a impressão de cima e um diferencial, que seria a exibição desses camaradas. O que eu vou fazer aqui, aqui na minha escola, ele é até muito parecido com isso aqui que a gente já tem. Eu vou percorrer esse cara. Mas eu vou dar um nome para ele aqui, do jeito que ele está pedindo lá, tem que ser público, tem que me retornar um valor, calcular gasto total. Não tem parâmetro, ele vai me retornar alguma coisa. Esse me retornar alguma coisa, ele quer que eu some todos os salários desses funcionários que estão aqui dentro. Não sei se tem 1, 10 ou 1000 funcionários, ele quer que eu retorne a soma de todos os salários. E aí a gente entra num algoritmo, que é um algoritmo de acumular, né, totalizando. Como é que faz isso? Eu crio uma variável qualquer, inicializo essa variável. O objetivo é eu retornar essa variável aqui. Mas se eu retornar desse jeito, essa variável vai ser zero. O que eu tenho guardado dentro dessa variável? O salário de todos os funcionários. Como é que eu faço? Eu percorro todos os funcionários. A gente já viu aqui como é que se percorre um funcionário, tá vendo? Isso aqui percorre um funcionário. Então eu vou usar aqui, percorri um funcionário. Dentro desse funcionário aqui eu consigo pegar todas as informações que eles têm, públicas ou protegidas. E aí eu vou pegar aqui o cálculo salarial desse cara, igual a gente fez aqui, cálculo salarial desse cara. Como é que eu faço aqui dentro? Essa minha variável valor vai receber o valor desse meu funcionário mais o valor que está guardado dentro dela. Né? Aquele algoritmo que a gente faz assim, inicialmente o valor está valendo zero. Aí vamos que o salário do cara, o salário dele,
está valendo 1.000. Então, o valor agora passa a ser 0 mais 1.000, que é igual a 1.000. Aí depois o salário do cara, ele recebe mais 500. Então, o valor vai ser igual a 1.000 mais 500, que é igual a 1.500. Esse é o algoritmo que a gente vai ter que implementar. Como é que a gente faz isso? A gente pega esse valor, coloca esse valor mais o salário líquido que está aqui dentro. Desse jeito aqui. Tá? A gente não tem um método milagroso que pegue todos os caras ali dentro e some pelo salário. Não, a gente vai ter que implementar essa estrutura de repetição. E aí, esse meu calcular gasto total, todos os valores estão guardados aqui dentro. Retornei esse meu valor e lá fora agora eu tenho esse calcular gasto total com esse salário de todo mundo. É como se eu pegasse aqui, ó, deixa eu rodar aquela minha classe de teste novamente de escola, é como se eu pegasse a soma, deixa eu botar aqui para ele exibir detalhado aqui também, é como se eu pegasse o salário desses dois funcionários aqui, somasse 1.299 mais 3.468. Esse vai ser o resultado desse meu calcular gasto. Tenho aqui dentro da minha classe de escola um toString, tá vendo aqui, ó? Tem aqui dentro. Eu quero exibir aqui dentro também o resultado desse meu método aqui. Vou concatenar aqui igual eu fiz os outros, ó. Peguei esse carinha, joguei aqui no final, peguei esse meu método aqui, joguei aqui no final também. Tá, então eu estou jogando ali dentro para na hora que eu mandar exibir esse cara, esse toString aqui, aparecer também o calcular gasto total. Se a gente não quiser botar aqui, a gente pode colocar ele aqui, né, naquele ponto que a gente já tinha pedido. Lembra? Ó, vou tirar daqui. No lugar aqui onde eu tinha um zero, vou colocar aqui esse cara, calcular gasto total. Então, do jeito que está aqui, vamos ver agora se está funcionando. Esse aqui está detalhado, tá vendo? Independente se vai ser detalhado ou não, ele vai aparecer agora o total. Então vamos mudar, vamos botar isso aqui como false e de cima como true. Mandei rodar esse cara. Observem que aqui do lado eu tenho essa soma daqui, tá vendo? Então eu tenho 1.299 mais 3.468, que deu isso daqui. Deve dar isso daqui. Aqui embaixo, como eu só tinha um cara, e esse salário dele aqui, o total deu 3.468, provavelmente deve ser a Maria, que a Maria tem exatamente esse salário. Né? Então a gente consegue resolver essa questão de exibir o total. Né? Se eu botar o true aqui também, a gente consegue ver que nos dois relatórios, ó, eu tenho José e Maria aqui, totalizando esse. Aqui eu tenho só a Maria, totalizando esse. Com um camaradinho aqui, com dois camaradinhos aqui em cima. Hoje, dentro daquela minha classe de escola, eu criei esse método aqui. Esse método. Esse método ele soma todos os salários, mas ele soma todos os salários de um coordenador junto com o professor e tal. A empresa aqui quer que isso aí continue funcionando, quer que continue desse jeito. Mas só que a gente precisa agora criar um método que ele só totalize os salários dos professores. Olha como é que a gente vai fazer isso aqui. Vamos pensar junto aqui numa solução. Dupliquei os meus métodos. Tá? Cheguei aqui, vou criar aquela variável que eles pediram, um booleano, para indicar se era professor. Criei isso aqui. Ele já é uma coisa diferente da outra. E aí a gente faz o seguinte, olha só. Quando esse cara daqui for verdadeiro, eu vou ter um comportamento diferente. Se ele não for professor, se não for verdadeiro, né, significa que eu posso pegar o salário, o cálculo que já existe hoje, que é esse daqui. Então, esse cara daqui é um cálculo padrão, que pega o salário de todos os funcionários e soma. Esse cara daqui, ele é diferente. Ele vai pegar apenas os salários dos professores. Olha como é que a gente vai fazer isso. Eu vou pegar esse cara daqui, professor, e vou fazer assim, ó. Opa. Se esse cara daqui for professor, isso aqui é como se fosse assim, ele vai fazer um comportamento diferente aqui dentro.
diferenciado. Se não, ele vai fazer o que já tem hoje. O que seria o que já tem hoje? Ele vai retornar o meu calcular gasto total. Esse cara daqui, calcular gasto total, é justamente esse cara que já está pronto aqui em cima. Então eu posso tirar essa galera toda aqui de baixo. Observe que eu estou cortando ele daqui. E eu vou colocar esse cara aqui dentro, nesse comportamento diferenciado, e vou mudar um pouco o algoritmo dele. Olha o que eu vou fazer aqui. Eu preciso saber se o cara que eu estou fazendo esse total, né, na hora que eu estou totalizando, eu preciso saber se esse funcionário que está aqui, se ele é um professor ou se ele é um coordenador. Eu só vou guardar aqui dentro se ele for um cara do tipo professor. Olha como é que a gente pode ter aqui um recurso para isso. Eu chego aqui dentro e faço assim, ó, eu vou ter uma condição aqui, e esse meu valor aqui só vai receber um novo valor por cima se esse funcionário aqui, lembrando que isso aqui é a classe mãe, tá? Se esse funcionário for um professor. Existe um negócio assim, ó, se eu chegar aqui e botar assim, ó, funcionário, se ele for uma instância de um professor, se isso daqui for verdadeiro, ele vai entrar aqui e pegar o valor do salário desse cara, porque eu sei que se ele entrar aqui, esse cálculo salarial é de um professor. Simplesmente coloquei essa regra aqui para a gente ver como que a gente pode usar um if, como é que a gente pode influenciar dentro de uma estrutura de repetição. Eu poderia criar um filtro também, e dentro dessa minha lista aqui, eu tirar todo mundo que é um camarada do tipo professor. E aí eu percorro só essa minha lista. Pode também. Tá? Mas o objetivo que eu queria mostrar para vocês aqui é essa necessidade de você... Necessidade não, a possibilidade que você tem de perceber que tipo de instância é aquele seu objeto. Eu falei um negócio atrás assim, ó, uma mãe não sabe quem é a sua filha. Não sabe realmente. Mas uma outra classe consegue pegar uma coleção de objetos que sejam de uma mãe, né, que seja de uma mãe, isso aqui é uma mãe, e essa outra classe consegue diferenciar. Esse aqui é uma filha tal, esse aqui é uma filha desse tipo, mas ela precisa saber quem são os tipos de filha. Né? Se surgir outras filhas lá, ele teria que definir aqui dentro. Eu quero professores, eu quero coordenadores, eu quero administradores, reitores e por aí vai. Então isso daqui é uma das maneiras que a gente tem para a gente diferenciar um tipo de outro tipo. Tá? É um recurso para a gente fazer essa separação. Mexi nesse meu cálculo gasto total aqui, e aí esse gasto, calcular gasto total, ele pode ser chamado de diferentes formas, do mesmo jeito que a gente fez lá. Passa true, passa false, se você não passar nada ele vai cair nesse daqui. Então tem esse recurso, mais uma vez, falando sobrecarga. Né? Porque dentro daquela nossa classe funcionário, a gente tem esse método aqui, calcular salário líquido. Se você chegar em qualquer filha, se você chegar aqui e criar uma filha reitor, e você não quiser, igual a gente fez com o professor, não quiser criar um método calcular salário, essa classe reitor não precisa criar. Por que não precisa criar? Porque esse método calcular salário já está definido aqui na mãe. Se a classe reitor quiser mudar a maneira como calcular salário líquido né, se ela quer definir o seu salário líquido, aí ela vai chegar aqui dentro e fazer um override, né, aquela sobreposição de um método existente lá na classe mãe. Mas se ele não quiser, está resolvido, porque aqui na classe mãe eu estou garantindo que vai ter um cálculo salarial para todas as filhas de funcionário. É assim que se calcula o salário de um funcionário. Se você quiser seguir isso aqui, tudo bem. Se você não quiser, crie o seu. E vou criar esse método. Public string obter apresentação. Se eu fizer isso daqui, vou testar nu aqui por enquanto, ou apenas teste. A minha mãe aqui, funcionário, está definindo que todos os programadores, todos os funcionários, né, do tipo professor e coordenador, já têm o método obter apresentação. Se eles não quiserem escrever, não escrevam.
Mas o que eu estou falando aqui é que as classes filhas vão ser obrigadas a implementar esse método. Para eles serem obrigados, eles têm que tirar a implementação daqui, fechar com ponto e vírgula, chegar nesse meu método aqui e torná-lo abstrato. Abstrato, public abstract. Quando eu faço isso daqui, automaticamente após eu salvar, se eu der um pulinho lá no meu projeto, as duas classes filhas estão com problema, tá vendo? Se eu for na minha classe de coordenador e passar só o mouse ali em cima, ele fala para mim assim, olha só, a classe coordenador must implementar o método abstrato obter a apresentação que está lá no funcionário. Aí eu venho aqui, clico, e ele fala adicionar os métodos que não foram implementados, e aí esse método que eu chamei lá de obter a apresentação, vai lá para baixo, ó, fica aqui, ó, obter a apresentação. Deixa eu trazer esse cara aqui para cima, para facilitar a nossa vida. Trouxe aqui para cima. Então percebam que a minha palavrinha override apareceu novamente. Diferente desse método daqui, ele não traz nenhuma indicação de alguma coisa que tem na mãe, ele traz nulo. Você que tem que se responsabilizar por isso. E aí aqui dentro eu vou colocar qualquer coisa. Como ele pediu para a gente pegar um campo da mãe, eu vou pegar o campo nome e vou usar na minha filha aqui o nome curso. Então vou botar aqui, sou o coordenador. Fulano de tal, e trabalho no curso e concateno aqui com curso. Pronto, fiz uma frase. A observação dele, a apresentação dele está pronta. Fui lá na minha classe professor, também está com o mesmo erro. Clico aqui em cima, peço para adicionar os métodos que não foram implementados. Esse carinha vai lá para baixo, pego esse carinha daqui, trago lá para cima, quer dizer, levo lá para cima e vou trabalhar também aqui numa possível implementação para esse cara. Vou fazer a mesma coisa aqui, ou então falar, vou mudar um pouquinho, vou escrever aqui assim, sou professor, tenho, aí vou botar aqui a quantidade, a idade dele, diz.getIdade, tenho tantos anos e leciono disciplinas.size, disciplinas. Deixa eu aumentar minha tela aqui que está pequeno. Vou ler para você aqui. Sou professor, tenho tantos anos e leciono tantas disciplinas. Pronto, tantas matérias. Pronto, fiz isso daqui. Então, as minhas duas classes, professor e coordenador, implementaram aqui um conceito de método abstrato. A mãe não implementa, a responsabilidade fica com as filhas e as filhas são obrigadas a implementar esse método. Se as filhas não implementarem, vai ficar como null e ela vai ser responsabilidade. Cada filha vai ser responsabilizada por essa não implementação do nosso método. O polimorfismo, nesse caso, ele é garantido porque esse método aqui é abstrato. Eu estou partindo do princípio que toda e qualquer classe filha de funcionário vai ter esse método daqui. Então, como é que eu faço? Chego aqui dentro, vou criar um método qualquer, tá? Então, eu vou chegar aqui, vou criar um método público, void, show apresentação. Esse método show apresentação, o objetivo dele é percorrer todos os funcionários e exibir, chamar aquele método obter apresentação. Mesmo esquema, for funcionários. Aqui dentro eu vou dar um systemoutPrintln e vai ser o func.obter apresentação. Percebam que obter apresentação existe dentro de funcionário. Então eu posso usar esse cara daqui porque é garantido que todas as filhas de funcionário, todos os caras que estão guardados dentro dessa minha lista,
possuem esse método aqui. Então, se eu chegar lá fora na minha classe de teste de escola e quiser chamar aqui dentro o instituto, que é a escola, né? Instituto Infinete. Qual é o nome do cara? Show apresentação. Botei aqui para esse. Vou botar aqui para esse também. Escola Infinete. Show apresentação. Se eu mandar rodar esse cara, além da impressão que ele faz, né? Que ele já fez essa impressão aqui, ele bota a frasezinha do: sou professor, tenho 42 anos e leciono 3 matérias. Observem que esse daqui é o professor, deve ser o José. Tá aqui, ó, sou o coordenador Maria e trabalho no curso computação. De alguma forma o professor não botei nome, né? Isso, eu botei só a idade, tá certo. Professor, botei só a idade. E aqui embaixo, ó, sou a coordenadora Maria e trabalho no curso de computação. Então observem que a gente usou o conceito de polimorfismo para a gente criar um relatório que ele se garante por causa daquele método abstrato. Tá? Vou criar um novo pacote, sempre organizando os nossos arquivos dentro de pacotes. Criei esse pacote aqui de interfaces. Dentro de interface eu vou criar uma nova interface. Eu dei um nome aqui para ela de iCadastrável, eu acho. Isso aqui, tá vendo? iCadastrável. Esse meu iCadastrável vai ser criado aqui dentro. Percebam que, diferente de uma classe, ele não tem o public class, ele tem o public interface. Aqui dentro eu só posso guardar constantes e assinaturas de método. O que seriam assinaturas? A visibilidade, o tipo, o nome e o parâmetro. E terminar com ponto e vírgula. É como se fosse um método abstrato, mas só que sem a palavrinha abstract. Esse cara daqui. Percebam que aqui dentro ele nem precisa da palavra abstract. Ele meio que está falando o seguinte: olha só, eu vou colocar aqui dentro o nome do método que eu quero e as pessoas que eu indicar, ó, você tem que implementar, você tem que implementar, você tem que implementar, vai ser obrigado a implementar esse método do jeito que quiser. Mas esse cara daqui, o interessante dele, na própria orientação a objeto, o conceito de herança, ele é meio o pessoal gosta, tem gente que gosta, tem gente que não gosta, porque a herança você meio que junta tudo. O coordenador vai ser para sempre filha de funcionário, vai ser para sempre influenciada por funcionário. Essa interface ele tem um poder muito maior, porque ele pode definir várias pessoas, vários objetos, independente se filhas ou não, né, a fazerem o que ela está querendo. Então é como se ela fosse um contrato e ela fala assim: ó, você faz parte, você faz parte, você faz parte. Então todos esses vocês precisam imprimir o cadastral aqui, né, o nome do meu método. Antigamente, né, em outras linguagens, acho que até o C++, uma linguagem mais antiga, tinha um conceito de herança múltipla. Ou seja, herança múltipla era quando uma classe, imagine que eu tenha a classe funcionário, ela, ela tem hoje, né, as filhas professor e coordenador. Mas antigamente, né, antigamente não, nessas linguagens, na linguagem C++, ela poderia ser assim: professor é filha de funcionário e, sei lá, qual o nome? Aluno, sei lá. Ou seja, eu poderia ser filha de duas classes. E isso não é aceito no Java, aceito na orientação a objeto. Ele é aceito através desse conceito de interfaces. Você consegue implementar uma, duas, três, quatro, quantas interfaces você quiser. Então você vai ter o comportamento de diferentes interfaces. Mas você não pode fazer um extends, professor extends funcionário, aluno. Não, não pode. Você só pode fazer um único extends. Mas você pode implementar quantas interfaces você quiser. Eu venho no aluno e falo assim: olha só, aluno, você precisa implementar a interface e cadastrável. Você precisa implementar. Observem que quando eu faço esse cara daqui, ele meio que reclama ali em cima e volta aquele mesmo problema. Olha só, existem métodos que precisam ser implementados. Quando eu clico aqui, ele vai lá para baixo
e faz mais uma vez um tipo de override, onde ele traz para mim, deixa eu botar aqui em cima, justamente aquele método que a gente criou lá na interface, a impressão cadastral. Tá vendo? Ele criou aqui. Então, aluno agora é um cara que faz parte do grupo dos cadastráveis. Tá? Eu dei esse nome aqui bonitinho, diferente, mas é para ficar bem organizadinho mesmo. Tá? Esse é um cara cadastrável, pode realizar um cadastro. Então eu vim aqui em coordenador, observe que eu não escolhi todas as filhas de funcionário, eu excluí especificamente coordenador. Tá? Então eu venho aqui, ó, extends funcionário, implements e cadastrável. Você consegue ter herança e implementação de interface ao mesmo tempo. Mesmo esquema aqui, ó. Venho aqui nesse cara, ele diz que eu tenho que implementar, foi lá para baixo, peguei esse cara, só trouxe aqui para cima para facilitar a visualização e está aqui, ó. Esse cara aqui, coordenador, também faz parte do grupo dos cadastráveis. Mesmo esquema na escola. A escola eu venho aqui, implements e cadastrável. E está aqui, bonitão. Mesmo esquema, vim aqui embaixo, adicionei esse método, ele veio parar aqui, trouxe para cima para facilitar a nossa visualização e está aqui um carinha, o método cadastrável. Então o objetivo da interface é que você pode pegar um monte de gente que são de tipos diferentes, mas todos eles têm o mesmo comportamento, eles podem ser cadastrados. Tá? E aí eles vão poder imprimir esse cadastro. Eu vou criar uma classe de teste chamada gestão cadastral teste. Essa minha classe aqui tem um método main. E dentro dessa classe eu preciso criar uma coleção de todas aquelas classes que podem utilizar aqui, que fazem a impressão cadastral. Só como eu não lembro quais são os nomes de todas as classes, mas eu lembro qual é o nome da minha interface, então eu posso criar uma lista de interface. E vou botar aqui direito. List, Java útil e cadastrável. Vou chamar aqui de lista. Percebam que eu estou criando uma lista, não é de classes, é uma lista de classes que implementam essa interface aqui. Então quem que eu vou poder jogar dentro dessa lista? Qualquer objeto que esteja implementando, né, que seja uma classe que implemente essa interface. Por que isso é legal? Porque você não fica mais preso a uma filha, né, porque do jeito que a gente estava fazendo, a gente usou funcionário, que era mãe de várias filhas, né, professor e coordenador. Aqui não. Aqui está todo mundo, nem se conhecem, mas eles têm uma coisa em comum. Todos eles têm um método chamado impressão cadastral, alguma coisa assim. Então cheguei aqui, vou criar essa minha lista, igual eu criei todas as outras, está aqui a minha lista. Eu mexi no aluno, então aqui no aluno eu vou botar um texto aqui dentro, botar sou um aluno, tá? Vou fazer a mesma coisa nas outras classes, só para a gente simular que ele entrou aqui. Fui no coordenador, coloquei aqui dentro um texto, sou um coordenador, vim aqui na escola e criei sou uma escola. Imagine que esse método, um dia ele vai ter uma impressão maneira, diferenciada, sei lá, um relatório, alguma coisa, um PDF, qualquer coisa. Mas só coloquei esse cara aqui para diferenciar. Vim nessa minha classe de gestão e fiz simplesmente assim, ó. Cheguei aqui, criei a minha lista. Eu vou criar um aluno. Então criei um aluno, vou botar aqui aluno. Criei um aluno. Vim aqui, criei um coordenador. Mesmo padrão de sempre. Coordenador, vou botar um nome aqui qualquer para ele. Deixa eu aumentar minha tela aqui. Cadê a classe? Tá aqui. Então botei aqui o meu nome, botei a idade, botei o curso. Criei um coordenador. Vou criar uma escola. Tá aqui.
criei uma escola, deixa eu criar uma escola direito aqui, Instituto Infinet. Criei essas 3 escolas, esses 3 carinhas. O que eles têm em comum? Todos eles implementam aquele i cadastrável. O que eu vou fazer? Lista, ponto, eu vou adicionar o meu aluno, eu vou adicionar o meu coordenador e eu vou adicionar a minha escola. Então o que eu fiz? Criei uma lista lá em cima na linha 15, criei 3 objetos totalmente diferentes, cada um numa pegada, joguei todo mundo no mesmo saco, no mesmo balaio ali, na mesma lista, e agora eu vou percorrer essa minha lista para eu exibir aquele método que a gente implementou lá da impressão cadastral. Mesmo esquema, o tipo, o objeto e a coleção. Vou botar até coleção para não confundir ali com a palavra lista. Qual é o tipo da minha lista? O tipo da minha lista é isso aqui. Então, nesse ponto aqui, eu coloco o tipo da minha lista. O que eu tenho dentro dessas minhas listas? Eu tenho pessoas que são cadastradas. Então, vou chamar aqui de CAD. E qual é o nome da minha coleção? O nome da minha coleção é isso aqui, lista. Chego aqui dentro, coloco lista. O que eu faço dentro desse for each? Eu pego cada item dessa minha coleção e faço o tal impressão cadastral. Então isso daqui é mais um conceito do polimorfismo. Quando eu mando rodar esse cara daqui, eu imprimo ali, ó, eu sou aluno, sou um coordenador e sou uma escola. Por quê? Porque dentro dessa minha lista eu tenho um monte de gente que faz a mesma coisa. O que eles fazem? Eles fazem a impressão cadastral. E eles são de tipos diferentes, não tem nenhum relacionamento entre eles. Aluno, escola, coordenador não tem nenhum relacionamento, mas eles têm uma coisa em comum, que é essa interface que junta essa galera toda.